Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje, honra-te. Eu vou estar lendo lá em Êxodo 3:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Êxodo 3:9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Hoje, quando o Senhor falou honra-te, né? E é tão tremendo que ontem o Senhor me falou para eu colocar essa blusa. E o Senhor vai falar de novo. E aí eu falei de novo, Senhor. E aí foi quando o Senhor falando, né? Da mesma forma que o Senhor nos leva, a gente lê o mesmo versículo, mas fala de maneira diferente. Você vai ver que os outros vídeos eu estou com essa blusa, né? E o último foi sobre colheita. E ontem o Senhor falando da gente, tá? Que há um deserto se passar. Mas no deserto há honra também. Por quê? Porque nós estamos no tempo de colheita. A colheita chegou. Entende? E é tão tremendo que aí foi quando o Senhor falou assim, essa blusa, porque aí quem não assistiu, você vai lá e assiste outros vídeos, você vai ver que o Senhor tá falando, né, tem a ver o assunto, mas só tá mudando, você vai ver que tá mudando da mesma forma que o Senhor pega um versículo, já falou com a gente, mas ele fala de outra maneira, é tremendo isso, né? E aí eu falei, nossa, Senhor, maravilhoso, então vamos lá, né? Eu também tô vivendo assim, fico surpreendida, né, com essas coisas do Senhor nos detalhes. E foi quando o Senhor falando hoje comigo exatamente sobre a questão de honra-te. E eu falei, mas o que é esse T, Senhor? O Senhor falou, o que é o T? Quantas letras? Eu falei, 2. Ele falou, o que é o 2? 2 é testemunho, é confirmação e testemunho. Aí o Senhor falou, testemunho, o que é o testemunho? É honra e o quê? Glória a Deus. Nós vamos glorificar o nome de Deus. Toda vez que a gente conta um testemunho, a gente está glorificando o nome de Deus. Então, honra e glória. 2 também. E aí eu falei, tremendo, Senhor. E aí foi quando o Senhor falando, mas o T significa o quê? O T de terra, ou seja, nós não estamos aqui na terra, a honra vai ser aqui na terra. E o E? O E do Espírito. O nosso Espírito vai voltar para quem? Para Deus. Então a honra vai ser para quem? Para Deus. Olha que tremendo. Mas quem deixou o Espírito Santo aqui conosco? Jesus. Então nós não vamos honrar Jesus também? Estamos honrando o Espírito Santo, estamos honrando Jesus e honrando Deus. E foi tão tremendo, porque aqui foi quando o Senhor falou, né, de honrar o Espírito, né, e aí foi quando eu fiquei pensando e falei, Senhor, a minha honra, a primeira, eu quero honrar o Senhor, porque tudo que o Senhor tem, tudo que eu tô vivendo hoje é porque o Senhor me libertou, o Senhor me curou e o Senhor me fez entender qual era o meu propósito. E foi quando o Senhor falando exatamente que ele me escolheu, e foi quando ele mostrou aqui a questão de Moisés. Moisés foi escolhido. Se você ler aqui, né, o 3, volta ali que que Deus apareceu para Moisés. Deus apareceu para Moisés na sarça, falando para Moisés que era para ele ir libertar o povo do Egito. Ou seja, Deus escolheu Moisés. E se você ler toda a história ali de Moisés, você vai ver que Moisés, né, a mãe dele deixou ele lá no rio, depois ele voltou para a mãe dele, né, ele foi lá, foi criar a filha de Faraó que pegou ele, depois ele matou uma pessoa, Moisés matou uma pessoa, mas Deus escolheu Moisés para ser o libertador do Egito. Ou seja, Deus já tinha escolhido antes de Moisés nascer. Entende? Então Deus já tinha um propósito com Moisés. Ele ia ser o libertador ali do povo do Egito. E no entanto que aí foi quando o Senhor falando aqui comigo. Todos nós temos um propósito. E ó, quando o Senhor fala aqui, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Ou seja, o povo estava orando. Olha, aqui também o Senhor fala da importância da oração, né? E aqui o Senhor fala, né, que viu a opressão, né? A opressão com que os egípcios estavam sendo oprimidos. Ou seja, o Senhor viu ali. Mas tudo aquilo ali estava acontecendo porque tinha um propósito, e ali era onde o Senhor ia falar com Moisés e trazer Moisés, porque Moisés já era escolhido. É como assim, poderia ser outro, mas Deus tinha um propósito com Moisés, então Deus já tinha escolhido Moisés, e foi quando o Senhor começou a falar exatamente quando eu falei, né, que eu queria honrar o Senhor, né, porque um dia eu me deparei na cama, pedindo a morte, ali o Senhor me trouxe esperança e me colocou de pé para hoje eu estar falando aqui da esperança que é Jesus na nossa vida, entende? E aí foi tão tremendo que o Senhor falando, né, que o Senhor que me escolheu, e eu falei, Senhor,
E foi quando eu falei, Senhor, mas o Senhor falou, mas honra-te, honrar. E foi quando eu comecei a pensar nas pessoas que eu ia honrar. E eu lembrei que até da minha mãe, porque muitas vezes eu me deparava doente, com dor de cabeça, 3 dias passando mal ali, né, com o fígado ruim, eu só bebia água. E minha mãe ficava muito preocupada, minha mãe ia nas consultas, falava de mim para os médicos. E ali eu falei que eu, né, pensei, queria que a minha mãe estivesse aqui para eu falar, mãe, eu tô curada, porque eu tive que entender que fazia parte do meu propósito. Porque tudo que eu vivi era só o que eu passava mal, era com as minhas emoções. E foi quando ali o Senhor começou a me falar que qual era o propósito, que tudo que aconteceu na minha vida, tanto das decepções, traições, tudo que aconteceu, alegria, tudo que mexia com as minhas emoções, fazia parte do propósito que eu estou vivendo hoje. Então aí foi quando o Senhor falou, você honra-te, ou seja, eu vou honrar, e foi quando o Senhor falou que eu não podia honrar um e o outro. Não, honrar até as pessoas que já morreram, tipo minha mãe, meu pai, a minha irmã, ou seja, pessoas que já partiram, mas que fizeram parte da minha vida, que fizeram parte do propósito. E foi quando o Senhor falando, de eu honrar todos aqui. Então a minha honra aqui vai para você particular também, que você fez parte da minha vida, fez parte desse propósito de Deus, porque foi quando o Senhor me explicou que até quem eu achei que tinha feito mal para mim, fez parte, cooperou para o meu propósito. Então, as pessoas, não foi só as pessoas que só as pessoas que gostaram de mim, não. Teve as pessoas também que fez maldade, as pessoas que estavam ali achando que estavam me matando, estavam me levando perto do propósito, porque quando eu me deparei ali na cama, sem esperança, foi quando eu falei, Senhor, qual é o que eu vim fazer nessa terra? Qual é o meu propósito? E foi quando o Senhor começou a me levar. Então, aí foi quando o Senhor também foi permitindo pessoas sair da minha vida, fez parte também do meu propósito. E foi quando o Senhor falou, outras pessoas também que chegaram agora, que também, que eu nem conheço, que está assistindo meu vídeo, faz parte também. Aí foi quando o Senhor falou, a honra é para todos. Não tem como eu honrar um e o outro. Não, eu aqui, aí. Então, por isso que o Senhor falou, honra-te. Ou seja, a honra vai ser tanto aqui para os que estão aqui na terra, por isso que fala da honra aqui na terra. Mas também eu lembrei das pessoas que já não estão mais aqui, né? Que aí foi quando o Senhor falou, fez parte. E foi quando eu falei, Senhor, tremendo, porque o Senhor me escolheu para esse propósito. Cada um de nós temos um propósito. E a gente tem que saber, e foi quando o Senhor falando até da aliança dele conosco. A aliança fala de compromisso. E aí, quando pensando, né, em aliança, fala de casamento. Casamento não é só alegria. Casamento também não é só tristeza. Por isso que foi quando o Senhor falou, tudo fez parte. Tudo. Tanto as coisas, as alegrias e as tristezas. Mas para quê? Para eu chegar hoje aqui e estar vivendo o propósito. Mas aí foi quando o Senhor falou, por que honrar? Porque também a bênção não é só para mim. Mesmo que eu estou honrando as pessoas, você aqui na terra, mas eu estou honrando Deus. Por quê? Porque foi quando o Senhor falando sobre a honra-te. Por que a gente vai honrar quem está aqui? Porque você fez parte, independente. Se você fez coisa boa, fez coisa ruim para mim, você só fez parte de eu chegar hoje e estar vivendo, cumprindo o propósito de Deus. Algo que ele já tinha me escolhido. Mas ele já tinha escolhido e sabia que cada etapa que eu ia passar fazia parte do propósito. Então, tudo que você viu... Aí é quando o Senhor estava falando sobre a honra. E você vai fazer isso também. Né? Hoje é um dia da gente honrar Deus, porque o final vai ser para quem? Melhor é o fim do que o começo. Né? Vai ser a honra para quem? Quando a gente está honrando alguém aqui na terra, foi quando o Senhor falou, a gente está honrando Deus. Porque a gente fica assim, mas fulano... Não, por isso que fala do perdão. Porque fala, fulano fez isso comigo. Não, fulano levou você para viver o propósito. Se você não sabe do seu propósito, pergunta para o Senhor. Porque hoje eu fiquei pensando, Senhor, tremendo isso. Porque eu não estaria vivendo nada disso. Nada. E não estaria compartilhando. E aí é onde o Senhor falou, eu te escolhi. Então o Senhor já sabia. Aí eu falei, tremendo. Porque eu falei, nossa, hoje eu fui curada. Mas por quê? Porque eu entendi o meu propósito. Eu fui entender que tudo aquilo que eu estava vivendo ia fazer eu cumprir o propósito do Senhor, entende? Então as minhas emoções eram abaladas, tudo, mas é porque estava me levando a chegar ao meu propósito. E hoje eu poder estar aqui falando do propósito. E hoje é um dia que o Senhor falou, honra-te. Honrar quem? A todos. E foi quando o Senhor falou, não dá para eu falar um e o outro. Tem pessoas que eu estou conhecendo agora, que me param e falam, você é do Maná? Eu falo, sou. E aí é onde a pessoa fala, fulano não compartilhou comigo. Então assim, é honra também, porque o Senhor está nos apresentando pessoas. Então todas aquelas pessoas que fez parte e que estão hoje, a minha honra vai para o particular. Se sinta honrado.
de coração, porque você está fazendo parte do propósito que Deus escolheu para a minha vida aqui na terra. E nisso você está sendo abençoado. A colheita? Que é a colheita? Colheita do quê? Recebendo o alimento do céu, que é algo valioso, precioso, que ninguém rouba de nós. E é algo que está nos fazendo a cada dia andar com o Senhor, crescer com Ele, andar com Ele e viver tudo isso que nós estamos vivendo. Então hoje é um dia da gente honrar, ser honrado. Então que a honra seja toda para Deus. Mas hoje o Senhor está falando para nós, honra-te. Honra as pessoas que fez parte, que está fazendo parte do seu propósito, de estar caminhando com o Senhor e vivendo o propósito de Deus. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória. Pai, hoje quando o Senhor falou honra-te, até eu entender, Pai, mas aqui a minha oração é, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, que cada um hoje, Pai, possa praticar isso, honrar, Pai, porque quando estamos honrando alguém, Pai, nós estamos honrando o Senhor, ó Pai, saber que tudo que nós vivemos, ó Pai, até hoje, Pai, faz parte do propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que se tem alguém aqui, Pai, que não sabe do seu propósito, ainda que possa chegar até Ti e te perguntar, Pai, para saber, Pai, que mesmo as decepções, ó Pai, faz parte do propósito, só tá te levando mais perto, Pai, de Ti. Pai, a minha oração é que cada um hoje, Pai, viva a honra e honra, Pai, para que dá toda a honra e glória a Ti, Senhor. Como o Senhor falou, honra-te, é honrar aqui na terra, Pai, honrar o Teu Espírito, Pai, honrar o Espírito Santo que está conosco, Pai, e assim nós estamos honrando Jesus, que nos permitiu e está nos levando a cada dia a cumprir o propósito que o Senhor já tem para cada um de nós. A minha oração é essa, Pai, que cada um receba a honra, Pai, de coração, por hoje eu estar vivendo o propósito que o Senhor me escolheu, e que cada um também viva o seu propósito. Obrigada, Pai. Continue, Pai, nos abençoando, Pai, com o Teu maná, que é o alimento que nos direciona e nos leva a viver coisas novas todos os dias. Pai, sabemos, como o Senhor fala na Tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem do que Te ama. E hoje, Pai, eu pude entender esse versículo mais e mais ainda, Pai, que tudo faz parte, Pai, para cooperar para o que o Senhor já tem para nós. Assim é minha oração, Pai, já Te louvando e Te agradecendo e Te honrando. No nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar, receba minha honra de todo o coração. Tchau!